Olá, pessoal. Eu sou a Stephanie Sussai, sou médica veterinária, mestra em epidemiologia, pós-graduanda em cirurgia de pequenos animais. Desde já, quero agradecer a organização desse curso tão importante e hoje eu estou aqui para apresentar a vocês a atuação dos médicos veterinários de rua na promoção da saúde das famílias multiespécie em situação de vulnerabilidade. Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu quero falar que o projeto faz parte da Associação Médicos do Mundo, o World Doctors. Quem somos nós? A Associação Médicos do Mundo é uma iniciativa privada e filantrópica com o objetivo de promover o atendimento humanitário às pessoas e aos animais em situação de vulnerabilidade social, fornecendo então atendimento médico em diversas instâncias, garantindo a estes serviços que dificilmente eles teriam acesso. Nossa história inicia com o médico neurologista, o professor Mário Vicente Guimarães, da foto acima, em atuação, né, que conheceu o trabalho do médico americano Jim Withers, da foto abaixo, que faz todo um atendimento da população sem teto desde 92 nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia. Lá ele criou o Street Medicine, né, que é uma especialidade da medicina humana, a medicina de rua, e o médico, o Dr. Mário, que foi até lá nos Estados Unidos se especializar em neurologia, fazer um curso de especialização, conheceu essa área, trabalhou alguns meses com Jim Withers e quando regressou ao Brasil, ele começou algumas ações pontuais sozinho, do caminho do metrô até a universidade onde ele lecionava. Mais tardiamente, ele foi se somando, né, a alguns alunos do curso de medicina humana, da enfermagem, da fisioterapia, entre outros cursos da área da saúde. Mas eram ações pontuais, né? Não tinha um horário, uma data certa para acontecer. Então, em 2016, foi firmada uma parceria com a Pastoral de Rua de São Paulo, né, uma instituição bem atuante com a população em situação de rua na cidade, e dessa forma as ações foram regularizadas e aumentou assim o número de atendimento médico dessas pessoas. Em 2017, criou-se então a Associação Médicos do Mundo, né? Foi institucionalizada. E a princípio, tinha o propósito de atender as pessoas em vulnerabilidade social, em situação de rua, principalmente, promovendo saúde, assistindo à condição da pessoa e, posteriormente, garantindo a promoção social e a cidadania das mesmas. Essa é uma foto de quando o Jim Withers veio ao Brasil, né, participar de uma das ações da Médicos do Mundo, junto ao Dr. Mário, onde ele atendeu a população brasileira. A missão da Médicos do Mundo é fornecer saúde integral e de excelência a todos que dela necessitam, humanizar os acadêmicos das ciências da saúde e das ciências sociais. Atuar em todo o mundo é nossa visão, auxiliando pessoas e animais em vulnerabilidade, fornecer saúde, educação, cultura e direito a todos. Nossos valores são ética, transparência, honestidade, diversidade e sustentabilidade. Nós temos diversos projetos dentro da associação, são eles os médicos humanos, né, os psicólogos com a mente de rua, os nutricionistas, o projeto Médicos da África, onde a gente realiza algumas ações pontuais fora do Brasil, em alguns países que veremos à frente, o Médicos do Brasil, que atua com populações de vulnerabilidade de algumas localidades distantes e remotas, como os ribeirinhas da Amazônia, os fisioterapeutas da reabilitação de rua, os voluntários eficientes que têm ou não alguma formação acadêmica auxiliam na construção, na realização das ações e na organização das mesmas. A enfermagem tão solícita, o projeto Portas Abertas, que atende os refugiados, e pessoas, né, imigrantes que estão no nosso país em uma situação complicada de vulnerabilidade, os doutores brinquedos com pedagogos, com pediatras que acolhem as nossas crianças, o laboratório de rua com os biomédicos e biólogos que realizam diversos testes, incluindo o teste de Covid, sífilis, HIV para essa população, Mulheres Sem Medo, um projeto tão importante na prevenção de violência contra a mulher. Em São Paulo, por exemplo, a gente atua em algumas regiões, como a região da Luz e na Cracolândia, principalmente com as profissionais do sexo, né, para promover saúde dessas pessoas, dessas mulheres, que têm todo um direito. A justiça de rua com os advogados que assistem juridicamente essas pessoas, seja desde emissão de novos documentos ou dando alguma orientação. Os assistentes sociais que acolhem tão bem, né, e são essenciais em todo o trabalho. Os farmacêuticos, super parceiros da gente, que inclusive nos ofertam medicamentos para a continuidade do tratamento dos nossos pacientes.
a força-tarefa de catástrofes, que é acionada quando existe alguma catástrofe, por exemplo, as enchentes ou deslizamentos de Petrópolis, nós atuamos esse ano, inclusive, com os médicos veterinários de rua, ou até mesmo Brumadinho. A primeira atuação foi no incêndio numa creche em Minas Gerais, uma cidadezinha do interior. Os dentistas de rua, o pessoal do visagismo, da massoterapia com beleza de rua e a podologia de rua. Nós atuamos em diversas cidades do Brasil e também em Benin, Angola e Moçambique. Vou destacar as cidades que os médicos veterinários de rua atuam, né? São Paulo, Santos, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Caxias do Sul, mas nós, assim como toda médicos do mundo, temos potencial de estarmos em outros locais e estamos negociando, por exemplo, com Fortaleza. Sobre a ação tradicional, né, com as pessoas em situação de rua, não ocorre geralmente em São Paulo. Eu vou falar mais de São Paulo, que é o berço da Médicos do Mundo e é onde eu atuo com maior frequência, no primeiro domingo de cada mês, e dura em média 5 horas, desde a montagem, o atendimento em si, a desmontagem da ação. Há diversos profissionais, né, envolvidos nas diversas áreas, e pelo menos 100 profissionais estão presentes em cada ação. Mais de 1.000 estudantes de diversas universidades e cursos estão envolvidos. Cerca de 700 pacientes humanos passam por triagem em São Paulo em cada atendimento e 500 são atendidos via consulta, né, ou algum atendimento especializado. A associação conta com diversas formas de captação de recursos, ou até mesmo voluntários, né? Cada polo, cada filial tem a sua própria maneira de captar voluntário. Por exemplo, aqui em São Paulo, os médicos veterinários aceitam mediante um treinamento e assinamento do termo, né, de voluntariado. E as doações a gente aceita desde insumos materiais até capital mesmo em espécie, dinheiro. Além disso, a associação arrecada medicamentos, insumos diversos, como produtos de higiene pessoal, insumo para os atendimentos, ações, cobertores, guias, medicamentos para os atendimentos em animais. Falando especificamente sobre nós, os médicos veterinários de rua, a medicina foi incluída no projeto em 2018, o projeto, né, na associação em 2018, iniciando em São Paulo com 2 médicas veterinárias e 4 graduandas, a pedido dessa população, das pessoas em situação de rua, que consideram seus animais, que são tão frequentes, né, nessa população, como membros da sua família multiespécie. Então, eles passavam por atendimento médico e queriam que também o seu bichinho tivesse o seu atendimento, né? Então, foi uma reivindicação deles que o Dr. Mário escutou, conversando com o pessoal da medicina veterinária dessa instituição, ele conseguiu alguns voluntários e demorou um pouquinho, mas finalmente, em junho de 2018, regularizaram as ações da medicina veterinária. Atualmente, São Paulo há uma média de 210 voluntários cadastrados entre médicos veterinários e graduandos de diferentes semestres e instituições. Nós temos voluntários desde o primeiro semestre, pois a gente acredita que a vivência prática dessa medicina de rua, né, uma medicina veterinária do coletivo, humaniza esse profissional que tradicionalmente está fechado na formação da clínica médica, do consultório para dentro, e esquece que o animal está inserido num ambiente que muitas vezes não é tão salubre desse jeito, né? E existem diversas condições sociais, a gente fala muito dos determinantes sociais da saúde e a gente tem que pensar também na prática da medicina veterinária. Nós fazemos cerca de 40 atendimentos clínicos a cada ação, temos potenciais para fazer mais, né? Isso só em São Paulo. Em São Paulo, desde o início de 2018 para cá, foram mais de 37 ações, com mais de 1.100 animais atendidos. No Rio de Janeiro, eles completaram um ano com mais de 300 animais atendidos, e a gente sempre fala que não importa a quantidade, sim a qualidade de cada atendimento, de cada ser que a gente consegue assistir. Nós atuamos baseados nessa resolução de consultório, nós somos um consultório médico veterinário na rua, né? Então, nós fazemos apenas atos básicos de consulta clínica, avaliação, exame físico geral, e podemos realizar, sim, alguns procedimentos ambulatoriais e de vacinação, mas somos vedados de realizar qualquer procedimento cirúrgico, anestesia geral ou internação, tá, gente? Então, nós temos essa limitação, né? Não é também foco do projeto, por exemplo, de realizar a castração em loco, né? A gente pode sim usar alguns sedativos tranquilizantes
para contenção e realização de alguns procedimentos laboratoriais, mas não é, mais uma vez, objetivo. Bom, nossa equipe, ela é composta majoritariamente, né? Todo mundo da Médicos do Mundo é voluntário, tá? Inclusive nós, os médicos veterinários de rua. Eu estou como coordenadora nacional, nós temos o André, que é médico veterinário, e ele está à frente da equipe de São Paulo, então, de todos aqueles projetos, né, ele é coordenador estadual da Médicos do Mundo de São Paulo. Nós temos a Fernanda Mantovani, coordenadora de São Paulo, a Lilian, vice-coordenadora, a Thaís, líder discente, a Fernanda, líder do marketing em parcerias, e o Ivan, líder do operacional. Nós criamos esses setores para auxiliar tanto nas ações no antes e no pós, né, gente? Porque a ação é só uma etapa de todo o trabalho que nós temos. Geralmente, as ações tradicionais ocorrem numa vez por mês, né, em frente ao pátio de colégio, Marco Zero da cidade de São Paulo, mas a gente tem a capacidade de expansão em outros locais que temos vulnerabilidade. Temos algumas ações pontuais, por exemplo, eu vou trazer dois, na ação Aldeia Tecoapiau, no Pico do Jaraguá, que tradicionalmente é conhecida na cidade como um ponto de abandono. São cerca de 700 animais que sobrevivem no local. Sendo um ponto de abandono, a gente tem toda uma questão que os animais não são dos indígenas, então ficar responsabilizando os mesmos e passando uma certa de educação de guarda responsável não é o nosso objetivo, tá, gente? E muitos estão, sim, em condições precárias de saúde. Essas pessoas estão sobrecarregadas por conta desse abandono que a sociedade ao redor impõe a eles. Dentre as enfermidades que acometem os animais locais estão a sarna, a pulga, a bicheira, outras dermatites, né, a berne, verminoses, e tem potencialidade, sim, para outras doenças infecciosas, como a sinomose, parvovirose. Nós também realizamos uma ação em um quilombo, na cidade de São Roque, onde havia cerca de 200 pessoas com alguns animais de companhia, havia criação também, animais de criação, para consumo, então cabras e galinhas, e não havia saneamento básico. Então, essas condições adversas, né, população em situação de rua, aldeias, quilombos, a gente tem que fazer uma medicina do coletivo que considere aquele ambiente. Então, quando a gente fala de saúde única, tem a questão ambiental, a gente também tem que considerar onde aquele animal e onde aquela pessoa está inserido, né? E quais são os objetivos dos médicos veterinários de rua? Atendimento clínico e encaminhamento para o hospital público quando for necessário, né, gente? Na cidade de São Paulo, em Santos, a gente tem esse recurso, em outras cidades do Brasil nem sempre, mas a gente encaminha para clínicas parceiras quando precisa de um acompanhamento mais de perto, com maior regularidade. Mas nós realizamos pelo menos o básico, né? O atendimento inicial, como os primeiros socorros. Há também distribuição de ração, de medicamentos, cobertores, comedores, roupas, guias, entre outros insumos. Também tem a questão da parte preventiva. Nós realizamos microchipagem, né? Geralmente conseguimos parceiros e temos os microchips em algumas localidades. Mutirão de vacinação, realizamos vacinação espécie específica, então V4 para gatos, V10 para cães, controle de endo e ectoparasitas, conscientização em guarda responsável, né? Principalmente pensando em castração, entre outros aspectos. Lembrando que nós temos que adaptar à realidade do local. Às vezes, aquela coisa de manter o animal preso, acorrentado numa realidade, nessa situação de vulnerabilidade, de situação de rua, às vezes é um ato de maior responsabilidade manter o animal preso do que solto, né, que está predisposto a diversos acidentes. Então, é preciso sim, quem atua com essa parte de medicina veterinária do coletivo, pessoas em situação de vulnerabilidade, adaptar a sua linguagem, adaptar a sua realidade, tá? A prática médica não é tradicional. A recepção do animal geralmente funciona assim: recebemos o animal, abrimos a ficha, vemos se já tem outra ficha do animal no arquivo, fazemos exame físico, medidas profiláticas e tratamento, sempre o médico veterinário responsável na mesa acompanhando e conferindo tudo. Existe a entrega de doações quando disponível. Esse é o operacional dos atendimentos. E tem, então, a liberação do animal. Toda a nossa prática é baseada na ciência da medicina veterinária do coletivo, tá, gente? Então, todos os tratamentos, inclusive essas medidas profiláticas, a gente utiliza os guias da medicina do coletivo.
Essas são as nossas redes sociais, então, Med Veterinários de Rua, o Instagram, Médicos do Mundo.Brasil, Médicos do Mundo.São Paulo, tem de todas as filiais, Ponto Santos e por aí vai. Nosso Facebook é facebook.com.br Médicos do Mundo Brasil, nosso site médicosdomundo.org.br. Quero agradecer nossos parceiros, especialmente a Mundo Animal e a MD, que auxiliam muito os atendimentos médicos dos médicos veterinários de rua. Nós recebemos de alguns prêmios, eu destaco aqui a 10ª Conferência Internacional de Medicina Veterinária Coletivo, com uma apresentação do nosso trabalho, nós recebemos o 3º lugar. E, para finalizar, eu quero falar que nós acreditamos que o cuidado com a saúde do animal também pode ajudar a própria pessoa em situação de rua ou em situação de qualquer vulnerabilidade a se convencer da importância de buscar um atendimento médico. O Glenn Greenwald tem essa frase que os cachorros servem como substitutos do contato humano, que é tão necessário para o indivíduo quanto água ou alimento. Eu acrescento aqui qualquer espécie, gente, seja o gato, seja qualquer espécie que promova esse vínculo afetivo e também faça parte, né, da família dessa pessoa. Venha fazer parte da equipe, se você se interessou pelo projeto, aceitamos voluntários. E muito obrigada!